aqui, né, para mais um estudo, né? Vamos continuar com o nosso estudo aqui e vamos fazer nossa prece, ou oração, como vocês queiram falar, né? Obrigado, bom Espírito presente aqui. Obrigado por estar nos auxiliando nesse momento de estudo. Que nós possamos, Senhor, termos discernimentos nas perguntas e nas respostas. Que nós possamos, Senhor, passar aquilo que está de acordo com os livros do Espírito. Obrigado por essa oportunidade e, sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, meu irmão, então nós vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Porque é muito importante a gente estudar, muito importante entender um pouco do nosso planeta, entender um pouco dessa convivência com o mundo espiritual, né? A pergunta número 28, da página 60, nos pergunta assim: pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Aqui ele está falando sobre o fluido universal, né? E sobre o fluido espiritual. Está falando sobre a matéria e também sobre o espírito, né? Então ele está falando desses dois mundos, né, que nós convivemos e damos nomes diferentes, né? Então ele nos responde assim: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, como a gente não tem o sentido para sentir essa energia, esse fluido, né? Esse elemento que forma a matéria, né? Então, esse elemento que acopla a matéria ao espírito, ou seja, acopla o nosso corpo ao perispírito, né? Que é o fluido universal que faz o duplo etéreo, que é essa que faz a conexão dos dois corpos, né? Nós não temos sentido para saber disso, então isso nos confunde, nós não temos linguagem, né? A verdade, a humanidade não tem muitas linguagens para falar muitas coisas espirituais, né? Então a gente fica no achismo, a gente fica achando que isso é o certo, isso é o errado, né? E não é assim, porque quando você entender que existe uma coisa que dá, que cria matéria, né? As rochas, os vegetais, os animais, os nossos corpos, para receber o princípio inteligente, que já é uma outra coisa, né? Quando nós conseguimos entender esse mecanismo, né? Entender essa mescla, nós vamos começar a entender outras coisas, né? Porque o espiritismo, né, não é só espírito e corpo, tem muitas coisas envolvidas. Como é que se movimenta o planeta, como é que faz esse magnetismo, essa atração, porque os espíritos não conseguem se libertar desse planeta, né? Tem muitas coisas que fica em segredo, em segredo não, que já foi revelado, só que poucas pessoas estudam, porque as pessoas não conseguem sair, né? Porque aqui é um magnetismo que, de acordo com essa nosso padrão vibratório, nós ficamos aprisionados aqui. Para a gente sair desse planeta, nós temos que mudar o quê? O padrão vibratório. Enquanto nós estivermos com esse padrão que é de acordo com esse planeta, nós vamos ficar presos aqui. E tem outros, né, que não conseguem sair, né, também, porque há uma proteção dentro do planeta. Há uma cúpula que não nos deixam ir para outro lugar, né? Porque como nós fomos feitos de acordo com esse planeta, o nosso corpo, o nosso perispírito, não tem como a gente se locomover, mesmo sendo espírito, para outras orbes, né? A não ser quando for levado por nossos amigos espirituais, né? Então ele ainda explica assim: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matérias destituídas de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas.
se promana ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito. Se é mesmo conforme a opinião de algumas emanações da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí a considerarmos formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Ou seja, a matéria, né, pode existir sem o princípio inteligente, assim como o princípio inteligente pode viver sem a matéria. Ou seja, aqui existem rochas, plantas, animais, né? Os animais têm o princípio inteligente, tem o espírito, mas não tem a inteligência, tá? Mas, por exemplo, a planta pode existir aqui, o reino mineral pode existir aqui, as rochas, as pedras, né? Sem ter um espírito, sem ter um princípio inteligente. Como a gente pode estar lá do outro lado sem ter a matéria, né? Aí como é que é? Quando o espírito se eleva, ele praticamente é um feixe de luz. Ele não precisa matéria, né? Mas nós não temos a linguagem ideal para tentar explicar, dizer como é feito. Por isso que Deus é Deus, né? Então, quando você fala assim, não, mas para fazer a matéria precisa do princípio universal, cósmico, aqui do nosso universo, nosso planeta, né? Universo, planeta, tudo. Para fazer o princípio universal espiritual, precisa do mundo espiritual. Precisa juntar os dois para estar aqui. Sim, né? Mas é muito mais complexo do que a gente pensa. Então, o importante nisso tudo aí, gente, é a gente compreender que são elementos distintos para se constituir corpos, né? O princípio universal físico e o princípio universal espiritual. Juntando-se os dois, tem que ter um outro princípio que faz a conexão do espírito com a matéria, para que nós possamos, né, evoluir, né? Ou seja, não há evolução também sem a matéria. Então a matéria, o espírito depende da matéria, assim como a matéria, para ter vida, depende do espírito, ok? Vamos fazer nossa prece aí de encerramento aí, que na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho mais sobre as propriedades das matérias, ok? Então vamos lá. Obrigado, meu bom Deus. Obrigado, bom Espírito presente aqui. Obrigado por ter condições de estar fazendo esse estudo, estar lendo, estar tentando passar para os nossos irmãos da melhor maneira possível. E sendo assim, damos como término esse estudo de hoje. Que assim seja e assim é.